Vamos resolver a questão 8, prova 8, 2020. Química discursiva. Questão que fala de cromato, potássio, enxofre e água reage produzindo hidróxido de potássio, óxido de cromo 3 e dióxido de enxofre. Para oxidar 96 gramas de enxofre, são utilizados 50% de cromato potássio em excesso, sabendo que o rendimento da reação é 80%, determine a equação balanceada. Reação química. Tá, o que a gente tem aqui? Primeiro vamos só escrever a equação, porque ele já forneceu tudo, né? Então a gente só precisa ter o trabalho para balancear. Então a gente tem dicromato potássio. Isso aqui é uma fórmula interessante para você já saber de cor, mas eu vou fazer aqui só para caso você não saiba ainda e você consiga fazer na hora da prova, se precisar também. Esse aqui vai ser o dicromato, né? Se reparar, o oxigênio é menos 2, o cromo aqui nesse caso é mais 6. Aqui você teria 12 mais 2, menos 14, NOx menos 2. Portanto, aqui seria menos 2 o NOx disso tudo, né? O NOx disso tudo seria menos 2. E o NOx do K é mais 1. Então aqui ficaria um 1, mas não precisa escrever, e aqui ficaria um 2. Certo? Então esse aqui é o dicromato de potássio, agente oxidante, então essa oxidação, interessante. O enxofre sólido e água. Tá bem? Isso aqui vai estar gerando KOH, né, hidróxido de potássio, mais óxido cromo 3, né, que é o CrO. Aí o cromo vai ser mais 3, oxigênio menos 2, aqui ficaria 2 e 3. Certo? E para finalizar, o dióxido enxofre. Seria o SO2, né? Exatamente, vamos balancear isso aqui, né? Vamos primeiro reparar que isso aqui é uma equação de oxidação, né? De oxidação. Então, vamos fazer isso aqui para balancear. Vamos ver quais elementos mudaram no oxigênio. Aqui a gente tem mais 1, mais 6, menos 2, substância simples 0, mais 1, menos 2, mais 1, menos 2, mais 1. Esse cromo aqui é mais 3, né? Oxigênio menos 2. Aqui é menos 2, menos 4, menos 2 vezes menos 2, menos 4, então aqui é mais 4. Então esses aqui são os nossos NOx, por enquanto. Tá. Então, vamos ver quais mudaram. Ó, o K não mudou, o K continua sendo 1. O Cr2 mudou, porque ele foi de 6 para 3. Tá. O oxigênio não mudou, ele continua menos 2 em todos os compostos. Menos 2 em todos os compostos. O enxofre mudou, ele foi de 0 para mais 4. Certo? O hidrogênio também não mudou, ele ficou mais 1 em todos os compostos. Então, esses aqui foram os elementos que mudaram. Foi o enxofre, e o cromo. Foram esses aqui que mudaram. Então, vamos escrever. A gente tem Cr mais 6, adicionamos uma quantidade de elétrons para se tornar cromo mais 3. A quantidade de elétrons foi 3, né? Porque 6 passou para 3, a gente adicionou 3 elétrons. E no outro caso, a gente tem o S0 gerando S mais 4, né? Mais uma quantidade em elétron aqui, que nesse caso é 4, porque foi 0 para 4. Certo? Vamos multiplicar essa equação aqui por 4 e essa equação por 3. Por quê? Porque a gente iguala o número de elétrons, né? Aqui a gente teria 12 elétrons, 12 elétrons, e aqui a gente teria 12 elétrons. Aqui a gente multiplicaria 4, 4. Aqui 3, né? 3, 3. Certo? Então aqui a gente já tem uma quantidade legal, né? Porque aqui a gente já sabe que precisa ter 4 cromos mais 6. Aqui a gente tem 2, então vamos multiplicar por 2 aqui, né? Fica 2 vezes 2, 4. A gente precisa 4 cromos mais 3. A gente já tem 2 aqui, né? Então vamos multiplicar por 4 novamente. Certo? Agora a gente vai para o enxofre 0. A gente precisa de 3. Então só seria o 3 aqui, né? Muito bem, muito bem. E o SO2 ali, a gente precisa 3 SO2 para completar 3 enxofres mais 4, né? Então, essa aqui é a quase equação balanceada, e a gente só precisa balancear o resto aqui que a gente não balanceou, né? Que tem o potássio e a água aqui, né? Então, vamos lá. A gente tem 4 potássios aqui, então a gente multiplica aqui por 4. Agora vamos contar o número de oxigênios. Ó, a gente tem 14 oxigênios aqui, né, nessa primeira mola. Deixa eu escrever com aqui, com preto para dar um destaque maior.
14 oxigênios aqui e 1 oxigênio aqui, né? A gente tem 4 oxigênios aqui, 12 oxigênios aqui, 6 oxigênios aqui, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui 16, né? Vamos lá com calma. A gente tem 14, 1, aí 4, 4... Na verdade, eu errei aqui, né? Interessante isso aqui. Aqui, olha, a gente já tinha 2 cromos aqui, né? Então, aqui são 2. Tá. Então, aqui, ao invés de ser 12 é 6, né? Então, a gente teria 12, a gente teria 16 desse lado. 16 desse lado. A gente tem 14, mais... A gente vai ter isso aqui, deixa eu escrever na fórmula, uma fórmula matemática aqui, né? A gente teria 14 mais 1 vezes x, tem que ser igual a 16. Nosso x é 2, né? Então aqui a gente precisa ter 2 águas. Tá, então vamos balancear agora nosso oxigênio para ver nosso hidrogênio para ver se está certinho, né? Aqui a gente tem 6 hidrogênios, aqui a gente tem 4 hidrogênios, né? Aqui a gente tem 4 hidrogênios, perdão. 4 hidrogênios, aqui a gente tem 4 hidrogênios também, perfeito, balanceado. Certo. Então essa aqui seria a nossa equação balanceada. Essa aqui é a equação balanceada para a expressão. Tá aqui. Então vamos lá, deixar ela aqui. Vamos lá. O que acontece? No enunciado ele fala que para oxidar 96 gramas, 96 gramas de enxofre, que é isso aqui, ó. 96 gramas de enxofre, que é exatamente a quantidade, né? Porque um mol de enxofre, ele tem 32 gramas, certo? Então tá certinho aqui, T3 vezes 32, 96. Então já é o que está previsto aqui. Na equação não vai ter que multiplicar muita coisa. São utilizados 50% de cromato em excesso. Então aqui, ó, essa proporção seria 1 para 1, né? Seria 3 para 2, na verdade. Só que a gente precisa de 150%. A gente precisa de 150% de 2, que é 3. Então a gente precisaria de 3 mols de K2Cr, O7, certo? Sabendo que o rendimento reação é 80%, determine a massa de cromato de potássio utilizada. Certo, tranquilo. Então a gente vai ter que agora determinar a massa, né? A gente tem aqui massa de cromato utilizada. A gente precisa de 3 mols de K2Cr2O7. Certo? A gente precisa de 2 mols disso. Então, vamos lá. A gente tem que isso aqui vai ser 3 vezes a massa do Cr. Vamos pegar... Esse aqui é um dado que ele fornece no... Isso aqui é um dado que ele vai fornecer no início da prova, então você não precisa se preocupar muito com decorar isso, porque ele não te obriga a decorar. Aqui a gente tem que a massa do potássio, ela é 39U, perdão. 39U, enquanto a massa do cromo, ela vai ser 52U, massa do cromo. A massa do oxigênio já é mais famosa, ela é 16U, certo? Então, vamos lá. A gente vai ter 2 vezes a massa do potássio, que é 39, mais 2 vezes a massa do cromo, que é 52, mais 7 vezes a massa do oxigênio, que é 16, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem essas informações aqui, então vamos fazer umas contas aqui, né? A gente tem que 2 vezes 39 é 78. 2 vezes 52, 104. Né? 7 vezes 16, 112. 112. A gente tem 112 mais 78, para ficar mais fácil aqui.
a gente teria 190 mais 104. Isso aqui seria igual a 294, né? Exatamente, 294 seria a nossa soma aqui. Então, a gente teria 3 vezes 294. Isso aqui seria igual a 12, 28, 12, 6, 782. Certo? 882, perdão. 882 gramas. Essa aqui é a massa utilizada de cromato de potássio, certo? Então, essa aqui é a massa utilizada de cromato de potássio. Escrever aqui, 882 de cromato, gramas de cromato, potássio, certo? A massa, agora ele quer a massa de óxido de enxofre produzida, certo? Se reparar, isso aqui está em excesso, né? Então isso aqui não vai reagir, a gente tem que analisar referente a isso aqui. Que é 96 gramas, né? Então vamos lá, a massa de óxido de enxofre produzida, ele quer a massa disso aqui. Então, é a proporção para 1, né? A gente usou 96 gramas de enxofre, só que tem o rendimento, né? Rendimento é 80%. A gente vai ter o seguinte, então. A gente tem que 3 mols, que é o que a gente utilizou de enxofre, produziriam 3 mols SO2. Escrevi errado aqui, né? 3 mols SO2. 3 mols SO2. Isso aqui é a proporção que a gente tem. Então, vamos lá, vamos calcular isso aqui. A gente teria a produção 3 mols de CO2, né? Porque a gente usou 3 mols de enxofre, igual foi nesse enunciado, porque 96 gramas são 3 mols de enxofre. Então, o que a gente tem agora? A gente tem o seguinte, a gente tem 3 mols de enxofre, é igual 3 vezes a massa do enxofre, que é 32 mais 2 vezes 16. Isso aqui é igual a 3 vezes 64, que é igual a 192 gramas, certo? Então essa aqui é a massa produzida em enxofre, certo? Contudo, a gente tem que lembrar que tem um rendimento, né? A gente não produz 100%, ele produz 80%, ou a reação produz 80%. Então a gente precisa calcular 80%, que é 8 vezes 10, vezes 192. Isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes 19,2, que é a mesma coisa, 16 vai 1, 72, 73 vão 7, 8, 153,6 gramas SO2. Portanto, isso aqui é a resposta para a letra C. Então, aí as respostas. Então, das questões A, B e C. Espero que vocês tenham entendido. E muito obrigado pela atenção. Aqui são essa questão. Essa questão aqui ela é bem mais tranquilinha, mas é interessante você saber você saber essa questão do dicromato de potássio, ele ser um bom agente oxidante. Então, ele aparece muito em questão, então é bom saber ele de cor, porque ele aparece bastante. E o que acontece? Quando você tem ele, provavelmente vai indicar uma equação de oxidação. Aparecendo essa reação oxidação, você vai poder estabelecer umas relações aqui, igual a gente fez, para poder balancear mais fácil. Agora, uma questão interessante aqui, que é até interessante abordar fora um pouquinho da questão, mas é essa questão da oxidação do enxofre, né? Porque se você reparar, isso aqui seria basicamente, não basicamente, mas seria mais ou menos a mesma coisa que você fazer, por exemplo, S mais O2 gerando SO2, né? É um processo de oxidação que seria mais ou menos a mesma coisa, por exemplo, do processo de oxidação, por exemplo, do CH4 não, vamos pegar do carbono mesmo, a gente teria C mais O2 gerando CO2, seria basicamente praticamente a mesma coisa, né? Aqui a gente pode fazer com metano, se a gente quiser também, né? Que é um processo na química orgânica, seria CH4 mais O2, que gera CO2 mais água, né? Então seria uma estrutura semelhante assim. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigado pela atenção.